Olá, seguidores. Dando prosseguimento aqui à minha série avaliando fundos e tijolos que estão pagando 1% ao mês, ou pelo menos algo próximo a isso. Lembrando que esse aqui é um patamar muito difícil da gente encontrar atualmente. A maioria dos fundos imobiliários aqui já subiram bastante, né? Então, aqueles fundos mais diversificados, muito dificilmente você vai encontrar algum desses fundos pagando 1% ao mês. Na verdade, vai ser bem menos que isso. Então, é um sinal de que na maioria dos casos que vou comentar aqui vai ter alguma pegadinha escondida. Então, o foco desse vídeo vai ser comentar a sustentabilidade desse patamar elevado. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, já estudei aqui quatro fundos aqui no primeiro vídeo. Agora eu vou começar por RBVA11, o fundo de varejo da Rio Bravo. Então, esse aqui é o fundo de renda urbana deles. E o que eu tenho para falar aqui com vocês é o seguinte: RBVA ele realmente passou por um estresse bem grande aqui no recentemente, quando teve aquela renegociação dos contratos com a com o Santander, né? Deu bastante dor de cabeça, acho que foi lá em 2021. De lá para cá, a gestora tem feito um bom trabalho aqui em diversificar o portfólio deles, girando ativo, vendendo alguns ativos para comprar outros não relacionados a agências bancárias. Até que a gente pode ver hoje que reduziu bastante aqui a exposição ao segmento de agências bancárias, né? Temos aqui a Caixa com 25%, o Santander com 17%. Então, que teria menos de 50% da receita proveniente aqui de agências bancárias. No entanto, aqui um ponto que está pesando bastante em RBVA11 foi essa incorporação do fundo RBED, que seria o fundo de renda educacional da Rio Bravo, né? Então, isso aqui é meio que os cotistas, eles já sofreram aqui um pesadelo aqui com essa renegociação das agências bancárias, principalmente com o Santander, que foi uma negociação bem pesada. O fundo teve que abrir mão de bastante coisa. Foi uma negociação que é, foi muito benéfica aqui para o Banco Santander. E agora, daqui a alguns anos, eles vão ter que sofrer mais uma vez alguma renegociação de contrato atípico, agora com os educacionais. A maioria dos contratos tem investimento, acho que lá para 2029. No entanto, a Cogna pode ser que ela não espere chegar esse vencimento para começar a apertar o fundo. Vídeo caso aqui do Santander, que o vencimento era quando mesmo? Acho que era em 2022, e com mais de um ano de antecedência começou a fazer essa renegociação. Inclusive aqui no já tem um imóvel locado aqui para a Cogna que ele está vago, tá? Que tem um contrato atípico, a Cogna ela está pagando, no entanto nem utiliza mais o local. Então, esse aqui é um ponto que pesa bastante negativamente aqui para RBVA11. Os cotistas tiveram um pesadelo e vão ter outro pesadelo aqui com o contrato atípico daqui a alguns anos. Então, atualmente ele está pagando aqui 9 centavos, o que dá um dividend yield de 1,07%. Então, paga até mais do que 1%, né? No entanto, esse rendimento ele vai cair, tá? Ele é insustentável. A própria DRE, o relatório também deixa claro que o fundo hoje ele gera cerca de 8 centavos. Então, esse aqui é um valor que certamente deve cair em breve. Até porque também tem mais as devoluções de algumas agências do Banco Santander. Então, aqui a gente tem que projetar com os 8 centavos, que daria 0,95%, ainda bem acima do que a gente encontra em outros fundos de tijolos. Mas, como eu disse, tem mais algumas devoluções aqui do Banco Santander. Ok, então avaliando aqui entre joio e trigo. Olha, para mim, com certeza, eu não colocaria aqui em trigo. Tem aquelas que tem esses problemas aqui com o Banco Santander, as questões educacionais.
Então vou colocar ele no meio do caminho aqui para lados de bons fundamentos. Pelo menos eu reconheço que a Rio Bravo ela tem trabalhado bastante. Ok, dando agora aqui uma olhada nas sugestões do Gil, que pediu para eu falar de FAED 11, outro fundo educacional, RBRD, um fundo bem antigo, e depois sobre SEQR 11. Vou falar dos três agora, vou pegar aqui primeiro esse SEQR 11, vou dar uma olhada em como é que ele está. É, então, esse aqui, acho que é o. Espera aí, consertar aqui. Acho que esse aqui é o fundo acho que da gestora chama Sequoia. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é isso mesmo, da Sequoia. Esse daqui é um fundo que não tem vídeo aqui no canal, mas eu já estudei ele algumas outras vezes e eu chamaria ele de um fundo de um ASR11 que não deu muito certo. Aqui a estratégia dele era parecida com do Alzirão, comprar imóveis com contratos atípicos e com isso integrar crescimento de renda, né? E por aí vai. Mas aqui parece que eles compraram contratos atípicos que já estavam perto de se encerrar, né? Então aqui ele já está com alguns problemas de vacância, que já tem um imóvel que era locado para Atento na- aqui parece no bairro Penha, que está lá no Rio de Janeiro e que está aqui vago, já tem vários meses. Além dele, também tem outro imóvel locado para Atento, que também pode vir a ser alvo aqui de outra desocupação, né? Então aqui é um risco bem grande, que no caso seria esse imóvel até amadurecer 31% da receita. Então é um risco bem grande que o fundo ainda tem, sabe? Essa questão do vencimento desse contrato. Eu não sei se já acabou a tipicidade dele, deixa eu até dar uma olhada aqui. Aqui o bom é que eles colocam um bom descritivo, né? Então aqui o imóvel patento 100%, revisional, contrato típico. Então aqui tem um risco muito elevado, tá? De você ter uma desocupação desse imóvel e ficar vago por bastante tempo. Então, aqui esse EQR11 está aqui pagando 1,20% ao mês. No entanto, tem esse risco muito elevado aqui no relacionado a Atento. Então, não sei, tá? Acho que para mim é risco demais. Tem que ver aqui também os outros contratos e também tem essa dependência, alta dependência contrato atípico. Enfim, não é um fundo que costuma dar muito certo, sabe? Você depender de contratos atípicos para ser sustentável. Então, por isso, vou colocar aqui esse EQR11 como estando no joio, devido aos fundamentos horríveis, tá? Ok, seguindo aqui agora por TRBL11. Deixa eu ver se ele. TRBL11 acho que ainda está pagando mais de 1% ao mês, pelo menos próximo a isso. Aqui com 58 centavos, no momento que estou gravando, está gerando 0,97%. Então, o que eu tenho aqui para falar com vocês sobre TRBL11? Que provavelmente vocês já sabem a questão do problema lá com os Correios, né? Deixou aqui um espaço, o Correio já aproveitou da situação aqui para romper com o contrato atípico de forma unilateral. Isso aqui ainda vai ter que ser visto. E a desocupação está marcada para o mês de agosto. Eles vão sair aqui no mês de agosto. Aqui alguns pontos importantes que você tem que saber. Esses 58 centavos que o fundo está gerando atualmente estão sendo complementados por uma venda bem significativa que foi feita já há alguns anos atrás. Se não fosse isso, o rendimento aqui do fundo estaria na casa dos 30 centavos, mais ou menos, sem aluguel dos Correios. E outro fato importante,
esse recebimento ainda tem algumas parcelas, ele vai até tem parcela a ser recebida até 2026. Então, eu acredito que até 2026 o fundo consiga manter um rendimento parecido com esse daqui lá aqui em TRBL11. Daí, então, isso significa que o fundo teria mais de um ano para fazer a locação desse imóvel do Correios. E aqui esse imóvel está localizado lá na cidade de Contagem, lá na região metropolitana de Belo Horizonte. É um imóvel muito bem localizado, já está até dentro da mancha urbana. Se vocês abrirem aí no Google Maps, vocês vão ver que já tem casas construídas ao lado, alguns galpões por perto. Então, é um caso que tem sim chance de ser é, alugado novamente. E se isso acontecer, pode ter certeza teria um lucro bem considerável. No entanto, alguns problemas. Esse aqui foi um imóvel construído, um build to suit para os Correios, então foi construído pensando nas operações dos Correios, então ele não está adaptado para ser um multiusuário, né? Então teria que arrumar um inquilino gigantesco para colocar aqui dentro, algo que pode dificultar ou atrasar um pouco a obtenção de um novo inquilino. Mas não é algo que dá para descartar, não, tá? Que eles consigam contratar um novo inquilino ou dar um jeito de transformar ele em multiusuário. Então, aqui a dica que fica é a seguinte: trabalhar aqui, talvez fazer uma alocação aqui numa parte mais arrojada da carteira e estar sempre de olho, né? Monitorando essa locação. Se chegar ali no meio de 2026, se estiver locado ainda, aí sim pode ser um risco. Talvez seja interessante vender, já que o fundo não conseguiu fazer. Caso o fundo não consiga fazer locação, e o rendimento ali provavelmente cairia em pouco tempo, né? Lá em 2027. Então, aqui TRBL11 é um caso em que a gestora ela deixou a desejar, falhou bastante os dois gestores aqui na comunicação, né? Foi um escândalo, acho que eu achei muito grave. Então, até por isso, não vou colocar ele aqui em fundamentos bons. Além de que também a concentração que o fundo tem aqui de quase metade da receita sendo proveniente de um único imóvel, isso aqui não é nem um pouco seguro, como o próprio fundo deixou bem claro. Então, eu vou colocar ele aqui no meio do caminho. E se ele não conseguir vender, alugar aqui nos próximos meses, aqui daqui a alguns trimestres, aí sim ele pode virar vinho joio. Então, aqui, TRBN11, colocar até que mais para o lado positivo, mas ficou o recado de que tem que ficar prestar bastante atenção. Então foi isso aqui, galera. Aguardem aqui a parte 3 dessa série. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.